Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Caros fiéis, vamos continuar nosso catecismo. Nós estamos na questão 96 e ela é a seguinte: que é que nos proíbe o sexto mandamento? Guardar a castidade nas palavras e nas obras. Então, essa questão ela foi dividida em duas partes. A primeira parte é a seguinte, né, a resposta. O sexto mandamento, guardar a castidade nas palavras e nas obras, proíbe-nos toda impureza e, portanto, as ações, as palavras, os olhares imorais. Então, explicando, né, segundo o método desse catecismo na Escola de Jesus, lá no tempo de Noé que era um grande patriarca, né, a maioria dos homens que viviam, né, na terra, eles foram pecando, que eles chegaram a um ponto tão, mas tão absurdo de infidelidade, que é como se Deus ele tivesse arrependido de ter criado um homem. Então, era o grau da infidelidade desses homens, né? A gente pode comparar com os homens, né, dos nossos tempos, né, inclusive nós. Então, eram muitos os pecados, né, que esses homens eles cometiam. Mas, esse aqui é um ponto importante que os senhores vão entender, a gravidade desse pecado. Os principais pecados, né, que esses homens cometiam eram os pecados de impureza, ou seja, os pecados contra o sexto mandamento. E esses pecados, eles provocaram um terrível castigo para aquela época, para aqueles homens. E qual foi esse castigo? Vamos ver a gravidade desse pecado de impureza. O castigo foi o dilúvio. Então, o céu, né, é como se ele tivesse se abrido, né, e choveu de forma impetuosa durante 40 dias e 40 noites. E as águas, elas submergiram até o monte mais alto que existia na Terra. Então, todos os seres, né, que ficaram sobre a Terra ficaram submergidos sobre essas águas. E somente Noé, que era um justo varão, e a sua família, né, que estava com ele na arca, escaparam desse naufrágio, ou seja, desse castigo universal. E havia também, né, por providência, Deus quis que fosse assim, na arca, um casal de cada espécie de animal. Então, em nossos dias, esses pecados de impureza, eles também atraem, né, sobre nós e sobre toda a terra os maiores castigos. A guerra, as doenças, as epidemias. Mas para quem conserva a inocência da alma, para essa pessoa, o paraíso está garantido. Porque a virtude da pureza, que proíbe todo o olhar lascivo, toda palavra e todo ato desonestos, né, vai nos fazer, nós, homens, né, semelhantes aos anjos. E vai nos aproximar cada vez mais e mais de Deus. Então, quanto mais pura é uma alma, mais santa ela é. Então, um menino bem educado, uma criança no geral, né, um jovem, uma jovem bem educada, não vai usar nunca cometer ações indecentes diante de seus pais, dos bons amigos, né, ou de qualquer outra pessoa. Então, como ousará, então, cometer essas ações impuras e indecentes diante de Deus, que está por toda parte e tudo vê, mesmo quando nós estamos sós? Então, São João Bosco ele dizia: ó almas afortunadas, que não perdestes ainda a bela virtude da pureza. Possuís um tesouro tão lindo, tão grande, que até os anjos vô-lo invejam. Então, agora a segunda parte dessa questão 96, que é que nos proíbe o sexto mandamento, guardar castidade nas palavras e nas obras. A segunda parte, o sexto mandamento, guardar a castidade nas palavras e nas obras, proíbe-nos livros, imagens e espetáculos imorais. Nosso Senhor ele disse na Sagrada Escritura:
sede santos, porque eu sou santo. Caros fiéis, né? Se os senhores querem, né, desejam ir para o céu e lá ser feliz assim por toda a eternidade, não vai existir sacrifício no céu, é só o amor. E amar a Deus é participar, né, no céu da própria felicidade de Deus. Então é preciso que os senhores cultivem uma bela flor, né, uma bela virtude que Deus ele colocou nos nossos corações. E essa flor, essa virtude, ela é muito, mas muito agradável a Deus. E essa flor, essa virtude, ela se chama pureza. Mas para ser puro, é necessário que nós evitemos os perigos. Ou seja, que nós fujamos das ocasiões de pecado. São perigosos certas figuras, né, que hoje estão por todos os lugares, né, jornais, certos livros, na internet, quanto perigo há, que ninguém ousa, né, mostrar para o seu próximo, né. Todas essas coisas, né, perturbam o nosso coração e naturalmente também causam remorsos. O mau livro ou qualquer outro tipo de texto, né, são venenos sutis, né, que vão entrar na alma de pouco a pouco. E aí, depois disso, como consequência, gera morte à alma, né? Então, todos nós deveríamos fazer o que São Paulo fez quando ele foi a Éfeso. Ele mandou os cristãos, né, levar para ele todos os seus maus livros, quadros, imagens indecentes, né, que eles possuíam. E aí, numa praça pública, São Paulo ele colocou tudo isso e fez uma grande fogueira. Então, os senhores teriam coragem de comer algum alimento venenoso? Então, existem leituras, né, espetáculos, imagens e hoje em dia a internet, com muitas coisas más, né, que são piores do que esses alimentos venenosos, né, porque envenenam e matam a inocência da alma. Então, nós devemos ter muito cuidado, né, nesse ponto. Nosso Senhor ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. E São João Bosco, ele diz: fugir das menores coisas, das mínimas tentações e ocasiões. Repele o assalto, afastando-vos do perigo com toda a energia. Nas coisas contra a modéstia, se consentirdes, não haverá certamente matéria leve. Está dizendo aqui São João Bosco que dificilmente, quando uma alma consente em alguma falta contra o sexto mandamento, essa alma ela pecaria venialmente, né? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, esse pecado ele seria mortal, porque é uma matéria muito, mas muito delicada. Então, agora, né, nós estamos na questão 97, a última, que é que nos ordena o sexto mandamento. O sexto mandamento ordena-nos que sejamos santos no corpo, tendo o máximo respeito pela própria pessoa e pela dos outros, como obras de Deus e templos onde Ele mora com a sua presença e sua graça. Então, caros fiéis, no dia, né, em que os senhores foram batizados, o padre, ele colocou sobre vós uma veste branca. E essa veste, ela está simbolizando a graça de Deus. Essa graça, ela te revestiu, né? Ela revestiu a sua alma de inocência e fez com que o seu corpo se tornasse templo do Espírito Santo. E se o Senhor, se a senhora já fizeram a primeira comunhão, os senhores sabem, né, que o coração dos senhores foram santificados com a presença de Nosso Senhor Eucarístico. Então, ele se tornou um tabernáculo vivo, né? Ele se tornou um sacrário vivo. Então, assim como os senhores respeitam a igreja, que é a casa de Deus, os senhores devem também respeitar o vosso próprio corpo, que também foi consagrado a Deus, ao Senhor. Então, sempre, em todas as ocasiões, em todos os lugares, sejam castos. Tente também um grande respeito pela pessoa, né, do seu próximo.
E São Luís, ele era tão puro que quando as pessoas olhavam para ele, né, elas se sentiam livres das tentações, né, dos maus pensamentos. E para conservar a pureza, é um conselho que a igreja dá a todos os fiéis. Receba com frequência o sacramento da Eucaristia. Jesus vivo, né, na Santa Comunhão. Fogem, né, da ociosidade, evitem as más companhias. E quando os senhores perceberem que o tentador, o inimigo, ele se avizinha, ele se aproxima, os senhores devem recorrer depressa aos santíssimos nomes, ao nome de Jesus, ao doce nome, né, da Virgem Maria, e chamem ao auxílio dos senhores o vosso anjo da guarda. Fazem todos os dias uma pequena mortificação. É um exemplo muito comum e fácil, né, de se fazer. O senhor está numa refeição, o senhor tem um arroz, o feijão, a carne, uma salada, a batata frita, ou outra comida, né, a mais, tá, ou uma outra guarnição. E aí, não vai matar o senhor. De todas essas coisas, o senhor come o arroz, o feijão, a carne, a salada, né, e deixa de comer batata frita. Olha que coisa simples, que está ao alcance de todos. Isso o senhor pode escolher, desde que o senhor não venha a exagerar a ponto de não conseguir cumprir os seus deveres de Estado, né? A gente tem que colocar aqui a prudência também. Mas façam pequenas mortificações. Às vezes o senhor coloca 5 colheres de açúcar no café, o senhor coloca só uma. Entende? Então, pequenas coisas que estão ao alcance de todos, né? Que os senhores podem oferecer para se prepararem, né, para uma futura tentação. Os senhores que se acostumaram a se abster do prazer lícito, quando vier a ocasião dos senhores ofenderem a Deus, né, com um prazer ilícito, os senhores já treinaram a própria vontade a renunciar a determinado prazer. E aí o prazer que não é bom, o prazer que é pecaminoso, os senhores vão ter força para resisti-lo. Bem-aventurados, né, os jovens, os adultos, as crianças, né, que puderem levar para o tribunal de Deus a cândida veste da alma, né, recebida no batismo. E São João Bosco, que era amigo dos jovens, ele dizia: a modéstia é a flor da juventude. Levantai vosso braço, mostrando essa flor, e estareis seguros. Finalizamos aqui o nosso catecismo. Salve Maria, uma Santa Páscoa e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.